Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso evento, agora a gente vai ter uma palestra, Desafios Pedagógicos no Ensino Remoto. A palestra vai ser dada pela professora doutora Cibele de Moura Salles. Ela possui graduação em enfermagem pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e psicologia pela Faculdade Anhanguera de Dourados. Mestrado em saúde coletiva pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, doutora em ciências da saúde pela UNB e pós-doutora em educação pela UFPB. Atualmente, ela é professora efetiva da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. A palestra vai ser mediada pela nossa pedagoga aqui do campus Corumbá, a Andréia Duarte de Oliveira. A Andréia, ela possui graduação em pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e mestrado em educação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ela é especialista em língua brasileira de sinais, atendimento educacional especializado, neuropsicopedagogia clínica, gestão pública e educação em direitos humanos. E atualmente ela está fazendo doutorado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Então, fiquem à vontade, pessoal. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por essa oportunidade, pelo convite de estar com vocês, né, neste evento. Eu sou Cibele, já me apresentaram. Eu vou contar um pouquinho para vocês por que eu estou aqui, né? O que uma enfermeira está fazendo aqui nesse lugar, nesse momento aqui. Como ela falou, eu sou professora da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, trabalho em mestrado de ensino em saúde, então trabalho sempre, há muito tempo, no processo mesmo formativo. Sou apaixonada pelo processo formativo. Eu, pequena, não sabia que eu ia ser da vida, mas tinha certeza que eu ia ser professora. Eu falava, não sei do quê, né? O que eu vou ensinar eu não sei, mas eu vou ser professora. E da enfermagem para o processo, acho que um pouco do que a gente vai conversar hoje, né, tá aí, desafios pedagógicos no ensino remoto. Eu vou provocar um pouco, porque assim, eu brinquei com o pessoal aí, com a Andréia, com a Mariana, já falei assim, eu sou daquelas que vou dar trabalho para voltar para o presencial, de tanto que eu gostei do ensino remoto, das coisas que eu fui aprendendo e construindo ao longo desse processo. Então, eu vou falar de um lugar, né, eu estou no ensino superior, com uma história aí diferente no processo da educação, né, dentro da inserção da educação. Então, por isso, eu vou contar um pouquinho como eu chego aqui para fazer sentido, assim, para a hora que vocês forem escutando o que eu for dizendo, vocês vão ver se vai fazendo sentido para a realidade de vocês ou não. E aí vocês vão perguntando aí para a gente interagir, porque se tem um desafio do ensino remoto, pelo menos para mim, é falar sem interação, assim, sabe? A gente está tão acostumada, né? Eu sou 20 anos professora. Você fala, e se você está falando uma coisa que não está entendendo, você só olha de longe, você vê um rostinho assim, você fala, já começa a reexplicar porque você viu que não entendeu. De repente, você fala, vendo você. Então, assim, eu acho que para mim essa foi, digamos assim, uma coisa que sempre é difícil de lidar mesmo, assim. Então, eu vou contar para vocês, assim, faço no quarto ano, né, de faculdade da enfermagem, a gente fazia um estágio em saúde pública que a gente ficava administrando um posto de saúde por 3 meses. E nesse posto de saúde, que a gente foi administrar, não tinha médico no período que a gente estava lá. Então, funcionava uma ou outra atividade. Então, às vezes, vinha uma outra criança ser vacinada, mas uma unidade de saúde muito sem outras, digamos, atividades. Falei, mas como que eu vou aprender a administrar um serviço que quase não tem movimento, né? E aí, éramos em dupla, eu falei para minha amiga, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que a gente sabe fazer de melhor enquanto profissional enfermeiro, né? Vamos fazer processo educativo, vamos montar de manhã um grupo de mulheres, à tarde de gestantes, outro de pessoas que têm hipertensão arterial, de pessoas que têm diabetes para fazer orientação, enfim. Fomos trabalhar na escola e ficamos 3 meses fazendo um trabalho, assim, que a gente achou sensacional, né?
Quando estava acabando, faltavam uns dias para acabar, eu falei assim para ela, vamos visitar as pessoas, porque agora todo mundo já está fazendo o que a gente falou, né? Então, assim, a gente está 3 meses fazendo um trabalho diário de processo educativo. Vamos ver as pessoas aplicando na casa delas, como que mudou a vida delas. E eu tinha certeza que isso ia fazer muita diferença. E aí a gente sai para fazer visita, e assim, na 16ª casa, eu falei, a gente precisa parar, que eu não vou dar conta de lidar com a realidade, a gente precisa ir embora. As pessoas não tinham conseguido colocar absolutamente nada em prática, assim, era, olha, minha filha, eu entendi que a água precisa ser fervida, mas é que, assim, eu não posso ficar gastando gás fervendo água, vai faltar para comida. Todas as coisas eram nessa linha, assim, elas tinham entendido, mas tinham outras razões para não colocarem em prática. E eu falei, então, para que eu vou formar e fazer um processo que, no meu entender, o enfermeiro é praticamente, a nossa principal função é de educador, e sendo que o que eu faço não tem impacto, não transforma, não vai, as pessoas não mudam, ou seja, eu vou orientar e não vai fazer diferença, não quero mais fazer isso. E aí entrei em crise e fui ler um livro na biblioteca e achei, chamava Educação Popular no Serviço de Saúde e trabalhava na perspectiva do Paulo Freire. E foi meu primeiro contato, digamos, com Paulo Freire. E aí ele vai provocando assim, olha, a gente que escolhe o tema, a gente não reconhece o outro, a gente fala coisas a partir do que a gente tem, do que é certo, do que a gente entende que, mas sem olhar para a realidade, enfim, não é dialógico, não é, a gente valoriza mais um saber, ignora o do outro, né? A gente não pensa numa troca de saberes, enfim. Eu falei, então tá bom, então é isso. Então o problema não está na enfermagem, o problema está em descobrir o melhor processo educativo. E a partir daí eu vou para o campo de pensar processo pedagógico. Então, eu vou para o mestrado com a pergunta de como que eu faço um processo educativo que impacte, que faz diferença, que as pessoas possam ser transformadas, que elas coloquem aquilo que aprenderam em prática. Eu tento dar uns avanços, eu gosto do resultado, fiquei 1 ano e pouco fazendo várias atividades, volto uns dias depois, assim, 3 meses, as coisas tinham acabado, mesmo que tinha funcionado por um tempo, eu falei, epa, não é por aqui ainda, era mais uma coisa minha e não do coletivo, então falei, eu preciso descobrir, e aí eu fui para o doutorado, e foi a primeira vez que eu vi diferença, assim, eu fiz uma pesquisação, e uma coisa que me transformou, assim, foi uma leitura que eu fiz de Paulo Freire, de uma conversa que ele tem com um camponês, e ele conta que ele está no Chile, conversando com eles, e eles falam, mas não é a gente que tem que falar, é o senhor que tem que falar, é o senhor que sabe, é o senhor que estudou, e não a gente. E aí ele vai mostrando como ele vai provocando a conversa para que aconteça o diálogo. Então ele fala, eu aceito que eu estudei, vocês não, mas por que eu estudei e vocês não? Aí eles vão, o senhor estudou porque os seus pais puderam estudar, puderam pagar, tá, e por que os meus puderam e os de vocês não puderam? E aí ele vai provocando o tempo todo no porquê. Eu falei, então talvez o processo seja da pergunta. E aí eu vou nesse caminho, vou no pós-doutorado em educação também trabalhar com educação popular, pensando na perspectiva freiriana. E aí eu estou, então, nesse processo, hoje na universidade, formando docente, sou coordenadora e autora de uma especialização de vivências pedagógicas ativas no ensino superior, trabalhei em formação de saúde pelo Ministério da Saúde uns 10 anos, com metodologia ativa. Então, eu vou falar desse lugar, de alguém que gosta do movimento e que está sempre querendo descobrir um jeito de fazer diferente, né? Então, nessa perspectiva, que eu vou tentar conversar com vocês de como que eu olho, digamos, para o desafio aí da pandemia, do ensino remoto, né, na pandemia. Pois essa figura, tentei fazer isso aqui, não é... Eu vi hoje o pessoal usando, falei, eu quero aprender isso, ainda não aprendi, mas eu tentei. A ideia é o quê? Uma sala de aula que tem tudo, né? Tem um quadro, tem sofá, tem o negócio da cozinha, tem a criança chorando, e parece que o pai que está segurando também.
Então, assim, de como que a nossa vida, digamos, como que ela foi modificada nesse processo que a gente está vivendo, né? Até a Andrea estava provocando, a gente estava conversando, ela falou, será que o trabalho que foi para casa ou a gente que mudou para o trabalho, né? Porque a gente não consegue mais olhar e ver essa diferença mesmo, né? Então, nesse contexto que a gente está vivendo de desafio. Eu trouxe para a gente também ir pensando, e eu vou alinhavar isso aqui mais no final, adoro a Mafalda do Quino Cartunista, né? Tem a professora ali, quem não entendeu, levante a mão, né? E o Manolito levanta. Ele falou, o que você não entendeu, Manolito? Foi nada, desde março até agora. Eu brinco que espero que seja abril, maio, que não seja dezembro, né? Porque se é dezembro, então o tempo, como que as coisas, né? Quando a gente vai perguntar, ou quando a gente vai perceber, ou quando que a gente vai olhar para esses desafios, digamos, da aprendizagem que já vem, claro que a pandemia agravou, mas de uma dificuldade que já tinha mesmo nesse processo de ensino-aprendizagem, né? E aí eu peguei esse material, esse artigo aqui que está publicado agora no Conedu, que é Desafio dos Docentes e Dificuldades da Mediação Pedagógica no Ensino Remoto Emergencial, que ele trouxe, eu vou mostrar 2 gráficos dele que me mobilizam, assim. Docentes que já trabalharam com ensino através de ferramentas digitais. Então, assim, 70% nunca tinha trabalhado com ferramentas digitais, né? Então, assim, e 30% raramente. Então, o maior número dos docentes, e aí, então, esse aqui é uma pesquisa no ensino superior, né? Que aí eu vou tentar falar desse lugar, que é o que eu conheço, né? E aí depois a gente tenta dialogar com o lugar também que vocês estão. E aí, a formação docente para trabalhar com a educação, né, mediada por tecnologia digital, a maior parte também, um grupo aí de 30% nunca, e 56,7% raramente, digamos assim. E aí ele traz esse mesmo material, as ferramentas que foram utilizadas pelos professores, né? Então, usou mais do Google, né, a questão dos formulários, Google, do Classroom, e aí teve também muito o WhatsApp, né? Então, assim, o WhatsApp foi, junto com essas ferramentas do Google, as principais ferramentas aí utilizadas para ensinar nesse processo, né? E aí, dentro dessa perspectiva, eu vou contar um pouco como eu fui vendo os desafios vivenciados a partir da minha perspectiva mesmo, né? E olhando desse campo, né, de onde eu estou inserida. Eu acho que houve uma demora na compreensão do tempo da pandemia, da gravidade, do processo, digamos assim. Por quê? Por exemplo, no meu curso, é um curso de saúde, né? Nós estudamos pandemia de 1918. Teoricamente, era para a gente saber o quanto tempo, né, leva, né, para essas questões serem, digamos, normalizadas. Na hora que você vai olhar na história, por exemplo, da pandemia de 1918, teve uma época que ficaram suspensas as aulas e o governo, né, federal fez um decreto passando todo mundo de ano sem recuperação, sem reposição, nem nada, porque você não consegue fazer essa administração de tanta gente sem ir à escola, e como que você vai encavalando isso, né, nesse processo. Então, assim, de coisas mesmo que vão tendo impactos mais para frente, enfim. Então, acho que a gente, por exemplo, no nosso curso, a gente demorou a ver isso. A gente tem aulas práticas, né? Então, eu pus aqui mais embaixo, depois eu vou falar especificamente delas. Então, a gente, ao invés de ir se organizando e pensando o que daria para fazer, digamos, com aula prática, daria para trabalhar com simulação, daria para propor um outro jeito de fazer, né, esse processo na pandemia, e a gente demorou demais, porque havia uma perspectiva, não, em julho vai voltar ao normal. Não, em agosto já vai dar para ir para a prática. Né? Então, assim, eu acho que algumas coisas a gente tem dificuldade mesmo, talvez, não sei,
e aí a neurociência pode nos explicar melhor, né? De olhar e de ler a realidade como ela de fato está acontecendo naquele momento e agir sobre ela. Então, eu acho que esse foi um desafio. A outra questão, essa questão precisa ser coletiva, né? Então, eu acho que às vezes a gente trabalha muito em perspectiva mais de disciplina, cada um no seu canto, a gente, por mais que a gente tente fazer um processo, digamos, de uma construção mais dialogada, interdisciplinar, que é o que a gente acredita enquanto docente, na prática a gente muito focado, acho que no conteúdo, muito mais na nossa disciplina, enfim. Então, acho que a gente demorou a avançar por causa dessa dificuldade do processo coletivo. Por exemplo, a gente conseguiu, depois de a gente faz reunião, no nosso curso, a gente tem no próprio projeto pedagógico, reunião pedagógica toda segunda-feira, já com horário, faz parte da nossa carga horária de trabalho, né? Então, das minhas horas-aulas. E a gente conseguiu, quase um ano depois, uma coisa que a gente já estava provocando, né? E eu dizia, gente, a pandemia não vai acabar, a gente precisa achar uma saída para isso já, para não ter que parar, para não suspender. E que foi a ideia do calendário contínuo, né? 2020 e 2021. Então, o que a gente fez? A gente parou 2020, demos toda a teoria, não dava aí para as aulas práticas, então a gente parou e adiantamos, digamos assim, as disciplinas da próxima série de 2021. E aí, agora, a ideia é em setembro, a gente para 2021 e todos nós voltamos para fazer as práticas de 2020, de setembro a dezembro, e depois a gente volta para 2021, para ver se a gente acaba esses ciclos de 20 e 21, lá por maio de 2022. Mas numa ideia de que as práticas acontecessem já numa época que já não tivesse mais, que já tivesse as pessoas vacinadas, né? Que a gente tivesse equipamento de proteção individual, porque antes não dava para fazer um monte de coisa, porque não tinha nem onde comprar, né? Tinha uma escassez mundial, enfim. Então, eu acho que algumas saídas, elas sempre são coletivas, e a gente precisa avançar nesse diálogo, no meu entender. Eu acho que falta muito olhar para isso. A outra coisa que eu acho que é um desafio é pensar processo pedagógico diferente do que a gente vivenciou. Eu acho que, mesmo quando a gente forma e faz licenciatura, enfim, eu acho que a gente acaba muito aprendendo muito um jeito mais da lógica daqueles professores que a gente mais gostou, mais na lógica do exemplo, ou mesmo num desenho mais tradicional. Afinal, a maioria de nós foi formado no ensino tradicional, né, na educação bancária, como diria Paulo Freire. Então, eu acho que a gente acaba tendo muito... Então, a gente aprende, todo mundo está mexendo, digamos, com ferramentas digitais, mas com muita dificuldade de incorporar isso, de pensar o processo pedagógico já com essa interação, né? E aí eu acho que vem uma coisa com a ideia do preconceito que se tem com a educação à distância. Acho que as pessoas têm uma ideia equivocada, às vezes, que a educação à distância é uma educação, digamos assim, mal feita, no sentido de que faz uma aula e oferece ela para 200 cursos, sem nenhum tipo de interação, né? Como se fosse mais aquela produção em série, né? Numa lógica tradicional e ainda muito mais precarizada, né? Porque aí você não tem nem o professor ali, você vai ter um vídeo que, ao invés de você dar aula para uma sala de 50, você vai dar aula aí para, sei lá, 100 unidades daquela universidade pelo país, né? Ou escola, ou enfim. Então, mas eu acho que esse é um jeito de fazer educação à distância, né? O que faz diferença é a concepção pedagógica. Então, dá para fazer educação à distância de um outro jeito, né? Mas a gente entende muito como algo, e aí essa ideia de que é algo já que não serve, a gente já rechaça de antemão e não vai incorporando, não vai lendo, não vai aprendendo e avançando para fazer mesmo, eu acho que essa complementariedade. Eu acho que o presencial tem um lugar dela, mas eu acho que a educação à distância faz algumas inclusões, por exemplo,
que às vezes o presencial não dá conta, né? Então, o paciente acamado, por exemplo, um aluno que tem dificuldade de locomoção, você tem um alcance que você tem com a educação à distância que você não tem com o presencial, por exemplo. Então, há uma discussão muito grande de acesso, e eu acredito que é realmente uma coisa a ser olhada, mas eu acho que a gente precisa pensar num contexto mais amplo, né? Por quê? Porque o presencial também exclui, né? Então, a gente precisa discutir acesso sempre, né? E aí eu que sou da saúde vou dizer, tem que discutir desde o SUS, enfim, na universidade, na escola, independente, né? Porque para alguns vai ser o melhor desenho presencial e outros não, né? Então, eu acho que essa ideia de que acesso é só a questão da internet, né? Eu acho que é maior que isso, e o presencial também, às vezes, não contempla. Algumas coisas também no sentido de que a gente possa pensar antes, né? Por exemplo, a universidade em São Paulo, a USP, ela não parou nem um minuto. Por que ela fez? Ela, quando viu que estava chegando a pandemia, ela fez um levantamento dos alunos que ela tinha que não tinham acesso. Ela comprou tablet com chip, acho que 5 mil ou 6 mil, e ofereceu para os alunos e continuou o processo e foi construindo e modificando a prática pedagógica, né? Então, acho que coisas mesmo que precisam ser discutidas num plano muito maior, né? Que envolve a escola, envolve a política, né, de educação, enfim, o Estado, etc. A outra coisa que eu acho que é um desafio e que ela se mostra muito importante agora, digamos assim, é a necessidade que a gente tem de mudança constante, né? Eu acho que eu tenho uma colega no trabalho que disse, você tem que ter paciência, porque a gente está... Isso é muito novo para a gente. Faz 25 anos que a gente faz do mesmo jeito, né? Eu falei, me assusta um professor fazer 25 anos do mesmo jeito, né? Por quê? Porque a natureza do nosso trabalho é do aprendizado. Não me faz sentido um processo que precisa, digamos assim, que uma situação dessa cause tanto desconforto. Eu entendo que sim, mas acho que tem que ter um limite, porque normalmente a gente precisaria estar envolvido em processo de mudança, questionando a nossa prática, questionando o acesso do nosso aluno, questionando o quanto ele está aprendendo ou não, a intencionalidade no nosso processo pedagógico. Para que a gente está formando? Diria Freire, né? Não basta eu só saber conviver, saber a ser, etc. Eu preciso saber por que eu aprendo aquilo, para quê, aquilo me ajuda em quê, é a favor de quem, né? Quando eu faço isso, quem ganha, quem perde, né? De você ser capaz de fazer uma leitura crítica, né, da realidade, do seu trabalho, das relações, enfim. Então, eu acho que esse desafio é muito interessante, né? E aí, eu vou estar aqui esse material, que foi, esse aqui é da Universidade da Unicamp, os desafios da mudança para o ensino remoto emergencial na graduação na Unicamp. E aí ele traz uma coisa que eu achei muito bacana aqui. Destacam-se as mudanças no processo de ensino-aprendizagem, vivido com o ensino remoto emergencial, a oportunidade de repensar os cursos, as disciplinas, os currículos e os projetos pedagógicos. Aponta-se que a docência e a formação continuada para exercê-la passaram para o plano prioritário na agenda das instituições. Reconhece-se que a pandemia tem sido motivadora da reflexão experiencial sobre o papel de currículos híbridos que combinem atividades presenciais e remotas, síncronas e assíncronas, com o uso de recursos digitais, em propostas educacionais mais centradas na aprendizagem dos estudantes e flexíveis, que incluam capacidade de aprender ao longo da vida. Agora, me diga, precisava de uma pandemia, de fato? Né? Então, assim, há quanto tempo, né, a metodologia ativa, digamos, o pensamento construtivista, a própria pedagogia, né, crítica de Paulo Freire, há quantos anos, né? Então, assim, o quanto que a gente já poderia ter avançado, incorporado tecnologia, o quanto que a gente já tinha que estar pensando o nosso currículo, práticas pedagógicas, né? E aí, por isso que, às vezes, quando falam do desafio, eu penso, gente, para mim,
eu gostei, eu não quero a pandemia, mas esse processo que nos obriga, por exemplo, lá, enquanto curso, sentar e ter que pensar saída, discutir, pensar prática pedagógica, e professores se interessando de aprender simulação, aprender outras coisas que a gente já fazia há quanto tempo, mas que como ele estava completamente, digamos, confortável na prática dele do ensino presencial, um processo muito mais de transmissão, centrado no ensino, né, e não, digamos, na aprendizagem, de uma maneira mais grosseira de dizer, né, mas assim, olhando muito mais para ele ensinando e para os objetivos de conteúdo e não para um processo de fato, né, centrado no aluno, de forma horizontal e dialógica. Então, eu acho que muito, eu vejo, e o material traz isso, tanto de avanço que a universidade conseguiu dialogar e avançar, mas eu penso que a gente precisava enfrentar esses desafios todos os dias, porque eles são reais, são constantes no processo educacional. A gente, enquanto categoria mesmo, né, de lutar mesmo por esses processos, temos todo um processo de desvalorização da classe, né, de professores, as dificuldades políticas e etc. Então, eu acho que é um processo que a gente tinha que estar construindo e nos fortalecendo para mudar a realidade, né? E aí, como eu contei para vocês, essa é uma questão que eu tenho desde a minha graduação. Como eu faço algo que, de fato, faça diferença, né? Que de fato, mude, que eu não quero fazer para ter, digamos, só meu trabalho e ter meu salário, mas eu quero que meu trabalho, de fato, impacte, que faça diferença, né? Então, acho que traz isso à baila. Eu acho que a gente olhar o quanto que o nosso trabalho precisa estar o tempo todo sendo repensado em todas as... E aí não é a tecnologia, né, digamos assim, o fator essencial, porque a tecnologia ela pode servir para um processo pedagógico, digamos, extremamente dialógico, potente, includente, né? E ele pode servir para outra lógica, excludente, né, de precarização do trabalho, enfim. Então, como que a gente usa o que a gente tem para conseguir fazer do jeito que a gente deseja, enquanto profissionais comprometidos com a mudança, né? Como diria Mandela, digamos assim, sem educação o mundo não vai mudar, né? Tão pouco é possível, diria Paulo Freire, né? Ninguém se educa sozinho, ninguém educa ninguém, mas a gente se educa e é possível, se existe um jeito, a gente, no processo educacional, conseguir transformar, né? É difícil? É fácil? Não, mas não tem outro caminho, na minha perspectiva, é a forma como eu enxergo o mundo. Então, eu acho que, apesar, eu entendo que a gente tem todo um ambiente que não foi adequado, né? Eu acho que eu lembro, eu vi meu filho assistindo aula online e a professora, tadinha, tinha uma criança pequena e a criança chorava a aula toda, ela sozinha, a criança não tinha, né? Isso. E eu ficava, gente, pensando no desafio. Então, assim, eu imagino o tanto de realidades diferentes e que foram extremamente difíceis do ponto de vista individual, assim, nesse sentido, porque a gente não tem internet adequada, às vezes não tem material adequado, né, não tem como ali a primeira figura, né, uma sala onde, digamos, está tudo ali, cozinha, tudo, então está tudo misturado nesse espaço, né, a sobrecarga de trabalho, a questão do acesso. Mas isso, acho que isso já está dado, a gente já tem essa consciência. Agora, eu acho que de olhar mesmo para como que a gente pode aproveitar, digamos, entre aspas, o que a gente está vivendo, para construir um processo mais coletivo, mais potente, para a gente conseguir sair desse processo mais fortalecido, né, de alguma maneira. Andréia, quer perguntar, quer entrar, como tá aí? Você sabe que esse aqui não dá para ver o que está acontecendo, que eu estou com a apresentação. Professora, consegue me escutar? Consigo, sim. Ah, beleza. É interessante porque de tudo que a gente conversou antes da apresentação, agora, ouvindo as suas palavras e observando alguns comentários,
Daí o negócio volta que revira tudo, né? E esse que é o interessante de você ter essa interação, na medida do possível, né? A gente aqui falando e a galera aqui escrevendo também, participando, cada um tem da sua maneira. E para mim, isso eu fui anotando aqui. E a primeira coisa que eu pensei ao observar as suas colocações, principalmente as iniciais, é como a educação perpassa diferentes ambientes e diferentes profissionalidades. Nós somos um Instituto Federal de Educação, aliás, Instituto Federal de Educação Profissional Tecnológica. Nós estamos num curso de especialização em mídias para a educação e docência profissional tecnológica, e estamos com uma enfermeira do trabalho, né? E junto aqui temos o professor Jean, que é o nosso professor de informática, e a professora Mariana, que é a nossa professora de matemática. Ou seja, é uma construção múltipla. Sim. E é uma construção extremamente dinâmica. E observando principalmente a sua fala, ao que me parece que a perspectiva ela vem do Paulo Freire, então nós temos uma perspectiva de um olhar extremamente crítico sobre a realidade, sobre a nossa realidade como cidadão, como nossa realidade como profissional e, ao mesmo tempo, a realidade dos nossos estudantes, a realidade de quem está observando e participando da nossa integração, do nosso trabalho. E o quanto é interessante também isso, porque as metodologias ativas, elas inicialmente vieram da área de saúde. Assim como o desenho universal para a educação, que também é algo que a gente trabalha na educação, principalmente educação inclusiva, veio da área da engenharia, que é o acesso a diferentes espaços para um maior número de pessoas. E tudo isso hoje está sendo, de alguma forma, englobado pela escola. E é interessante você participar de todo esse movimento. Eu acho, pelo menos, e ao mesmo tempo isso é um desafio. E aí e na última fala que a senhora explana, e que é algo que me toca muito, porque todo processo que não há luta, há desconstrução. Sim. Então, hoje, nós estamos num momento de ensino remoto, que é um ensino desafiador, e acima de tudo, tem sido difícil em inúmeras perspectivas, mas se nós não pensamos em como nós vamos ocupar esse espaço, como vai ser a construção da educação daqui a alguns meses, porque está sendo tudo muito, muito dinâmico, né? E a gente fica pensando qual vai ser qual que é a próxima notícia, qual que é a próxima novidade, e tudo isso pensando na educação também. E você vê como é complexo isso. E como falou deixa eu só dar uma olhadinha aqui, eu acho que foi a Silvana Dulce, que ela falou assim, é difícil porque precisa ter disciplina. E a Nani Elaine, que também colocou, né? Realmente existe um grande preconceito com relação à educação à distância. E é importante a gente perceber essa perspectiva, né, de quem trabalha e de quem estuda, porque foi o que eu falei com a senhora. Nós já temos o usufruto das tecnologias, né, de informação e comunicação. Eu não sou muito fã, mas ainda tem, né? As pessoas têm Facebook, as pessoas têm Instagram, WhatsApp, que também tem sido um excelente instrumento para a educação. Então, pensar todas essas possibilidades de trabalho é muito complexo. Eu entendo que é muito complexo para a gente, principalmente nesse momento que eu não sei se eu levei o meu trabalho para casa ou minha casa para o trabalho. Andréia, você falando isso, eu estava pensando numa coisa, a gente tentando, sim, porque a gente está nesse processo de dialogar com os alunos, de como que vai ser a prática em setembro, né? Porque, assim, eu falo para eles, gente, para os docentes e para os alunos,
a gente não vai encontrar o campo de saúde como a gente deixou em 2019, né? As coisas são diferentes, pode ser que eu chegue lá querendo fazer pré-natal, mas o posto não está atendendo as mulheres como antes, porque tem um risco de Covid, e provavelmente a gente não faz igual. Ou seja, a minha demanda de oportunidade de aprendizado é diferente. Acho que, seu Andréia, você tem que fechar, eu acho que o áudio para não ficar dando eco, eu acho. Aí, o que acontece? Eu falei para eles, aí eles falaram, professora, mas aí como a gente faz com os grupos? Eu falei, vocês façam, discutam entre vocês e levam a proposta para o professor, né? Aí eles falaram, mas, será que o professor vai gostar? Eu falei para eles assim, gente, eu não sei vocês, mas a minha vida, eu que quero decidir, eu não quero que o outro decida para mim. Então, assim, se vocês estão vendo que uns moram aqui, outros não, que dependendo das rodadas isso prejudica vocês, faça uma proposta. Falei, agora o outro é ser humano, você não vai chegar lá e vai falar, quero desse jeito. Você vai falar, olha, pensamos assim, o que você acha, professor, dessa forma? Falei, a gente precisa construir de diálogo, mas a gente não pode se omitir daquilo que a gente faz, né? E aí, pensando no que você está dizendo, eu penso que é a mesma coisa, ou seja, algumas coisas são inevitáveis na minha leitura. Eu acho que o ensino híbrido, ou a educação à distância, a cada dia mais ela vai ter um espaço ampliado. Ou a gente pega ela e assume de um jeito que a gente gostaria de fazer, ou seja, que cara que eu quero dar para essa educação à distância? Como que eu quero usar essa tecnologia? Porque como aquilo que eu acredito, assim, algo pode ser usado para o bem ou para o mal, digamos, para ser um processo educacional potente, dialógico, inclusive, e pode ser extremamente para precarizar trabalho, para formar, digamos, alguém só para ler melhor a CI, para obedecer alguém, entende? Então, eu acho que se a gente não, enquanto educador, não assumir o nosso lugar, alguém faz e decide para a gente e diz que educação que nós vamos fazer. E aí a gente faz o quê? A gente vai lá e executa achando ruim, não era isso que eu queria, mas você acaba. Então, assim, eu acho que em processos de mudança a gente tem que pegar e assumir o nosso lugar para construir aquilo. Aí, eu sou freiriana, e ele vai dizer que a gente é condicionado, mas a gente não é determinado no sentido de que eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Eu tenho uma condição, é claro que o nosso cérebro, pensando na neurociência, ele prefere trabalhar com a menor energia possível, ou seja, tudo que ele puder automatizar. Então, assim, no começo, para aprender a dirigir é dificílimo, mas depois, quando você vê, você nem sabe como chegou ali, que você estava conversando, escutando música, e você nem vê se passou da onde você ia, por quê? Porque você dirige no automático. Mas a vida da gente, eu entendo que a gente não pode fazer isso. E o processo pedagógico, no meu entender, às vezes a gente deixa ele no automático. A gente prepara, já sabe os conteúdos, a gente não pensa mais para que o aluno vai usar aquilo, a gente não pensa na intencionalidade pedagógica, a gente não pensa que a inclusão também precisa no presencial, enfim, um monte de coisa que eu acho que a gente precisava diariamente, digamos. E aí, nesse processo que não é uma situação dessa que muda, era a gente que precisava já estar incluindo isso na nossa vida há muito tempo, da forma como a gente deseja fazer educação. Eu vi um pessoal discutindo assim, acho que o professor a tecnologia vai substituir professor, aí eu vi o palestrante falou assim, não vai não, mas professor que entende de tecnologia vai substituir quem não sabe. Então, assim, por quê? Porque o lugar é nosso, né? Mas é nosso de que jeito? Entende? A serviço de quem? Então, eu acho que, assim, conversando com o que você vai trazendo, inclusive, do chat, eu acho que nesse sentido, de que lugar que a gente se coloca nesse processo educacional, né? Se é alguém de fazedor ou, de fato, que a gente eu acho, pensador, entende? Abre seu áudio, está fechado. Tá. Eu sou uma pessoa que não entende de tecnologia. Fica tranquila, né? Última moda agora, em 2021. Observando a sua fala, eu vi aqui da Bruna, né? Acredito que na educação à distância o desafio é manter a motivação e o engajamento dos estudantes
Eu acredito, Bruna, que na educação à distância o desafio é manter a motivação e o engajamento dos estudantes e dos professores também. Não é só... Nós também necessitamos dessa atenção. Nós precisamos nos preocupar com isso, né? E do mesmo jeito que o Gilson está falando, né? O professor Gilson, é isso que está acontecendo nesse momento a respeito das decisões pedagógicas, né? E a necessidade da nossa ação nesse momento, do nosso pensar sobre a prática, que o próprio Paulo Freire fala sobre isso, né? Da importância, e isso é a base do trabalho pedagógico. E antes da senhora passar para essa parte que é do seu Moodle, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, que acredito que cai um pouco também sobre a perspectiva da Bruna, porque quando a senhora comentou que inicialmente nós não sabíamos qual era o parâmetro da pandemia, onde nós pensávamos assim, paramos em março, talvez voltemos em abril, depois em julho, segundo semestre, e não volta. E pensando agora na iminência da vacinação, e que tem toda essa discussão de vacina, não vacina, primeira dose, segunda dose, não vou vacinar, enfim, a minha pergunta, agora eu vou perguntar para a professora Cibele, que é professora, que é enfermeira e também psicóloga, pensando na atuação e na ação, né? Na ação e no pensar pedagógico da docência, mas uma perspectiva mais comunitária, uma perspectiva mais em grupo, né? Como que a senhora percebe as perspectivas de estudo dos professores para a docência, né? E principalmente quando a gente pensa as nossas ansiedades, expectativas, porque nós estamos nesse momento nessa iminência de não voltar, principalmente no cunho público, né? Porque no particular eles conseguiam, inclusive, é um contexto diferente do nosso, então é diferente, é complicado até haver uma comparação, mas pensar essas perspectivas de estudo para os professores, nessa iminência de volta, não volta, até segundo semestre, mas assim, num aspecto comunitário, né? Pensando que, por mais distante que nós estejamos, esse momento mesmo já é um momento de formação. É um momento de trabalho, é um momento de estudo. Então, como que a senhora vê, e principalmente vê até o psicológico nosso, né? Como que fica esse momento assim, vou voltar para o presencial, não vou voltar para o presencial, mas ao mesmo tempo eu não posso abandonar essa perspectiva que eu estou utilizando a tecnologias de informação e comunicação, mas acima de tudo temos que pensar nisso, eu acredito, e isso vai na minha pergunta, né? Como algo que não pode ser feito de maneira isolada. Eu na minha caixinha, você na sua caixinha, a Bruna na caixinha dela, a Mariane lá atrás na caixinha dela. Então, assim, como a senhora pensa toda essa possibilidade de volta, não volta, que tem que a gente não pode ignorar, mas ao mesmo tempo, num contexto de estudo para os professores, numa ação de pensar criticamente, mas de uma maneira comunitária. Vou tentar contar como eu pensei e como eu fiz, né? Que eu acho que é assim, quando eu vi, por exemplo, fevereiro, uma professora da universidade falando que era melhor suspender, era começando ainda a conversa, não tinha ainda, porque foi março, dia 16 de março que a gente suspendeu. Mas ali, final de fevereiro, já estava, o que vai acontecer? Vai chegar, o que nós vamos fazer? E ela disse assim, que ela achava que se chegasse a pandemia, precisava suspender o ano letivo, e em 21 a gente voltava, né? E eu falei, gente, eu sou enfermeira, eu sei que a pandemia, eu não posso me calar, né? Eu preciso dizer para essas pessoas que não vai voltar, que ou a gente aprende agora, em 2021 a gente vai estar um ano na frente, ou nós vamos voltar em 2021 exatamente no mesmo lugar que a gente está. E o que eu fiz? Eu fiz um movimento, quem eu sou? Não sou ninguém na fila do pão, né? Eu sou uma professora normal, como todos. Mas eu comecei a reunir, chamar um aqui, sabia que a pandemia não sei o quê? E comecei a marcar, eu simplesmente cismei que eu era relações públicas da universidade e saí fazendo reunião com aluno, com professor de tudo quanto é curso, mostrando para eles que a pandemia, porque aí teve a reunião na universidade para decidir se ia voltar ou não, e aí a gente voltou, foi que não ia parar, que não ia suspender o ano letivo. Então, assim, mas eu fui construindo mesmo, eu acho, de verdade, que a gente precisa, que não existe o esperar do outro, entende? Eu acho que a mudança, o processo começa eu sou parte disso.
e eu preciso ser parte da solução. Então, eu acho que é difícil, não é fácil, mas eu acho que precisa fazer e construir de forma dialógica, e você vai conversando e tenta aqui, vai... E assim, claro que, se falasse, Sibeli, como você queria que fosse? Eu diria que, quando em abril, eu li um material e pensei, gente, vamos fazer calendário contínuo 2021, quando acabar a teoria em outubro, vamos já começar 2021, que não vai atrasar um mês, nossos alunos vão formar como se nada tivesse acontecido. E aí falaram para mim que eu estava viajando, que nunca isso ia ser possível, né? Falei, gente, é pandemia. Aí falou assim, não tem regulamentação para isso. Falei, gente, ninguém regulamentou a pandemia. Ela veio, a gente só tem que mudar, não existe outro mundo. Existe um mundo com pandemia, a gente tem que criar nova situação, ou seja, se não tem, a gente cria a regulamentação, vai lá, mexe onde tem que mexer, briga com quem tiver brigar, mas nós vamos construir o que precisa fazer. Então, eu acho que esse processo com o outro, mas a gente sabendo que começa na gente, eu acho que às vezes a gente, Andréa, e aí a neurociência e a psicologia vai explicar, a gente tem um sistema que pensa muito rápido, a gente já tem intuição, e a gente, você vê a gravidade da situação, diz que se a gente vai para uma atividade, que alguém fala uma coisa que de alguma forma faz sentido, se a gente não pensou antes, a gente tende a concordar com a pessoa. Tanto que uma das atividades sugeridas, por exemplo, e a gente faz muito isso no processo de metodologia ativa, o primeiro momento a pessoa pensa o que ela acha daquilo, como ela vê aquela situação, para ela poder ir para a parte do córtex cerebral, ou seja, para o plano consciente, para ela fazer enfrentamento do que vem, analisar de forma crítica. Senão a gente vai olhando e a gente até assiste um monte de informação, mas não basta a gente saber, a gente tem que saber que sabe, né? Porque se a gente só vê, a conexão, guarda a informação sobre, sei lá, pedagogia, não sei o quê, numa caixinha, atividade tecnológica na outra, no cérebro, a gente tem que fazer a conexão disso. O que faz nós somos máquinas de dar sentido. Se a gente não der sentido porque a gente está aprendendo, aquilo se perde, né? O cérebro fala, opa, tá aqui 30 dias na lixeira, ninguém usou para nada, esvaziar automaticamente. Você perde aquela informação. Então, o processo o tempo todo a gente está dando sentido, e aí eu acho que processos contínuos na escola de diálogo, de espaço de reunião pedagógica, mas com uma perspectiva muito mais da pergunta. Eu sou freiriana, está dito isso, né? Pela problematização, e não por um lugar que às vezes as pessoas vão, tá difícil, o aluno está dando trabalho, o que eu faço com essas notas? Não, os problemas já estão aí, né? Não tem muito o que fazer com eles. O que a gente vai pensar de solução para esse processo? Então, eu acho que é um exercício, e aí eu acho que precisa de disciplina, mas não tanto uma disciplina mais de prática, né? É uma disciplina mental, de a gente permitir. Tem um livro que eu amei, eu esqueci tudo o resto do livro, André, mas tinha um treino no livro que era a dedicatória dele para a mulher dele, para a Beth, que me fez pensar nas respostas, nas perguntas, quando eu já estava feliz com as respostas. Eu acho que o segredo da vida é esse. Você ficou feliz com a resposta, faz nova pergunta. Você já está feliz, já sabe a resposta, próxima pergunta, né? Qual que é a próxima pergunta para se fazer? Por quê? Porque o que muda se eu fizer sempre a mesma pergunta, eu provavelmente vou ter mais ou menos as mesmas respostas. Eu preciso fazer perguntas diferentes para a realidade, para a gente, né? E a gente vê muito, às vezes eu dou aula de saúde mental, né? Eles brincam comigo. Isso é coisa da sua cabeça. Eu falei, gente, tudo é coisa da cabeça da gente. A gente vê o mundo a partir da nossa perspectiva. Ou seja, é sempre coisa da minha cabeça, então relaxa. É da minha cabeça, mas é do meu compromisso, como eu vejo o outro, como eu enxergo o outro, isso faz toda a diferença, né? Então, eu acho que precisa começar na gente, eu entendo que tem um monte de limitador externo, não estou negando a realidade, acho que não é simples assim de conseguir, mas aí Freire vai dizer que a gente deve viver pacientemente e impaciente. Paciente porque tudo que a gente fizer, quem planta tâmara não come tâmara, né? Você tem que ir fazendo todos os dias, e mesmo que você não veja, digamos, essa mudança, por exemplo, eu que fui atrás da educação para ver a mudança de comportamento.
Talvez eu não veja isso dessa forma. Mas eu fazendo todos os dias, continuando questionando, pensando outro jeito de fazer, inventando novos jeitos, mas de forma impaciente. A resposta vai demorar, paciência, mas sem jamais perder a capacidade de indignar, de perguntar, de criticar a realidade, de pensar, precisa ser desse jeito mesmo? Não dá para ser diferente? Mas por que é assim? Isso aqui não foi inventado... foi inventado por alguém, então a gente pode fazer diferente, né? Isso aqui não é Deus que quis desse jeito, né? A realidade é o humano, é a gente que constrói. Ou seja, se alguém fez ser assim, a gente pode fazer ser diferente. Não vai ser hora que eu dormir e vou acordar, por isso, paciência no processo. Mas eu tenho que saber que, como ser inconcluso, e aí eu até pus no final da minha apresentação, o mundo não é, ele está sendo, né? Então, eu preciso estar, né? Então, mudou, o que a gente faz? E aí eu sou a favor de eu mudo antes da mudança, né? Então, por exemplo, nessa perspectiva, eu não quero que a pandemia, eu ainda falei no meu curso, gente, eu não quero ser refém da pandemia. A pandemia, eu sei que ela não vai acabar tão cedo. Eu preciso pensar uma estratégia para, independente do que acontecer lá fora, eu vou mandar. E aí eu falei, se a gente mudar a teoria, a gente está no controle, nós temos internet, nós sabemos dar aula remota, pandemia, a gente está mantendo o nosso lugar, né? A gente precisa aprender a fazer isso melhor. Então, eu acho que a questão é muito também de como a gente olha, porque às vezes, vou até mostrar um vídeo aqui rapidinho, que eu ia pôr depois, mas assim, é dessas bobeiras que tem na internet, mas eu achei super legal. Não sei, dá para ver? Deu para ver? Passou? Deu para ver o videozinho? Saiu meio travado, mas deu para entender que ele estava descendo a rampa de skate, e daí apareceu a criança, ele contornou, catou o menino, dançou, botou o guri de novo no skate e seguiu, né? Então, assim, o obstáculo vai vir, mas depende de como a gente vai transitando. A gente não é uma coisa simples, mas eu acho que nos torna mais dono da situação, né? Mais autor da história do que simplesmente se adaptar ao que está posto. Eu sou mais a favor de construir, né? De que a gente que constrói e não numa lógica fatalista. É assim, eu tenho que aceitar, vou ter que lidar, o mundo não muda mesmo, essas políticas de educação, essas escolas, esses alunos que não querem estudar, né? E eu já acho que, assim, tem tudo isso, mas e a minha parte aqui que eu posso pensar, né, nessa perspectiva de diferente. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, se eu viajei demais, que é bem provável, mas você finge, fala, não, tá ótimo, ficou ótimo, esclareceu. É mais fácil quando se utiliza a própria prática para responder uma pergunta, né, professora? Eu estou tentando, né? A verdade é essa, é uma construção diária. Quando a gente pensa de muito pequeno, né? Mas é uma construção, às vezes, pode começar como realmente a senhora começou chamando os seus colegas, né? Quem quisesse participar, e muitas vezes esse é o início. É um início solitário, muitas vezes, mas é um trabalho de formiga, mas quando você percebe, tem outros junto com você. E é isso que, de alguma forma, vale a pena. E muitas vezes você não vê o resultado num primeiro momento. Você vai ver, apesar que os tempos estão passando um pouco mais aligerados, digamos, mas não é algo que você vê num primeiro momento, né? Professora, nós temos uma pergunta aqui, ó, do Elisael. Você gostaria de responder agora? Pode ser? Claro. Se pudesse voltar no tempo, a senhora mudaria alguma coisa quanto à educação nesse tempo de pandemia? Eu acredito que seja a sua própria prática, né? Eu vou te mostrar o que eu fui mudando. Eu vou mostrar no Moodle como que eu fui olhando o que ia fazendo e repensando mesmo a prática, né?
E eu acho que quando a gente faz mesmo, que a gente vai e faz o processo, né? Freire vai dizer que é necessário diminuir a distância entre o que se fala e o que se diz, de tal forma que em algum momento o teu discurso seja a sua prática, né? Eu acho que às vezes, eu até brinco, que às vezes eu acho que o nosso cérebro é separado um do outro. Você tem um discurso, mas faz outra coisa, né? Eu acho que o desafio é fazer isso mesmo, aproximar. E aí só se pode se ver incoerente quem para pensar, né? E você vai vendo as incoerências e você vai consertando, né? Porque eu acho que a questão não está no erro. E o errar faz parte, e nem no resultado. Porque o resultado como diria um versinho, diz que quando a gente vence um obstáculo, viram outros, né? Eu falei, então não vou pular nenhum, né? Que você já, só de saber que vai ter outro, né? Então, porque a hora que eu resolvo uma situação, tipo, eu resolvi lá com a questão do calendário unificado, ficou lindo. Aí começa a aparecer um monte de coisa que você não tinha pensado. Porque aí aparece e fala, gente, e agora o que nós vamos fazer com isso? Aí temos que pensar de novo. Ou seja, você cria uma situação nova para resolver uma situação e ela é geradora de novos desafios. Toda a vida é isso. Ou seja, não existe nada que eu vou criar que eu vou chegar num resultado e poder dormir em paz, né? Agora cheguei no meu berço esplêndido. Não. Ele vai gerar novos desafios que eu tenho que pensar de novo e tá tudo certo. O que para mim é o segredo, assim? E aí, pensando na psicologia também, quando a gente olha para a terapia, né, de cognitivo-comportamental, eu tenho que mudar o caminho, digamos assim, não é o resultado. Se eu faço uma coisa sempre do mesmo jeito, eu já sei o que vai dar. Aquilo está óbvio, né? Então, em casa, sei lá, você sempre briga, discute para a mesma coisa, vai reclamar de novo do copo em cima da pia, você já sabe, a pessoa vai deixar de novo, você vai reclamar de novo, e vida que segue, né? Então, assim, se você quiser que aquela situação mude, não adianta falar para a pessoa tirar o copo, talvez você tenha que pensar uma outra solução. Ou você não vai ver mais o copo, ou você vai tirar, ou você vai brincar com aquela situação. Ou seja, o segredo é você mudar a sua reação, porque o segredo está no processo, né? E aí, aquele Antônio Machado, aquele poeta espanhol, vai dizer uma coisa que eu acho massa, né? Assim, não há caminho, né? O caminho se faz no caminho, né? Ao caminhar. Então, o segredo, a graça não está em chegar, até porque chegar é a morte, né? Como diria a Mafalda do Quino, cartunista, né? Assim, ela e o amiguinho estão conversando, ele pergunta, por que tem formatura na quarta série, na época da quarta série, você vê que faz tempo, da quarta série, na oitava série, não sei na onde, ela falou assim, porque se fosse dar o diploma quando a gente está pronto, só ia dar no dia do velório, então eles fazem umas prévias. Porque é isso, né? Você não vai ficar pronto antes de, não tem pressa para ir para o fim, né? O segredo vai perguntando, mudando a pergunta, fazendo de novo, tem nova situação, poxa, o que a gente aprende com isso? Porque esse movimento, né, a gente quando vai ver no hospital lá o eletrocardiograma, a vida é isso, né? O traçado sobe, desce, altera, a hora que ele está reto, bonitinho, é morte, né? A vida está nesse processo, né, de subida e descida. Então, eu acho que se a gente não olhar para isso com encantamento, com possibilidade de aprender, acho que a gente perde um monte, né? Eu, particularmente, acho que a gente tem que focar no processo e não no resultado. Aí, pensando na pergunta dele, o que eu fui fazendo? Esse aqui foi o primeiro mudo, eu nunca tinha preparado mudo dessa forma, eu tinha feito partes em educação à distância de outro jeito, em plataformas de alguns processos, enfim. Mas aí tinha um mudo, aí tinha um curso da UEM no mudo, eu falei, vou lá aprender, vamos embora. E aí esse foi o primeiro, olha que tristeza, coitado dos meus alunos, né? Aí tinha os vídeos, tinha o material, os artigos, enfim. Aí eu fui evoluindo, né? E esse aqui a gente fez algumas disciplinas condensadas, e aí eu fui melhorando. Aí o dele já desse ano, olha a diferença, olha a evolução. O que é um ser humano tentando evoluir? Aí já tinha um videozinho, já consegui eu fazer um vídeo, aí consegui já fazer em bloco, aí já tinha
umas escritas azuis, aí eu consegui trabalhar com os códigos-fonte lá que me deram, aí não conseguia, dava enter sem querer, ficava desemendado, eu não conseguia emendar, eu falei, então vou fazer em tópico, que eu não consegui resolver o código-fonte, aí eu resolvi o que eu podia fazer, que era escrever diferente. Aí fui começando com curiosidade, e aí eu fui mudando a densidade do processo de uma maneira para ficar muito mais, digamos, atrativo, né? Menos ruim, sei lá qual que seria o português. E aí, o que eu fui descobrindo, por exemplo? Que um monte de gente não conseguia acessar, que o vídeo, minha aula de 3 horas de assíncrono, mesmo que eu punha aqui aula gravada, eles não conseguiam assistir. E aí a gente foi estudando mais educação à distância, por exemplo, a questão de como que se avalia nesse processo, que está muito mais relacionada aí à produção. Então, fui criando, dividindo as coisas, os alunos mandavam as questões e a presença estava atrelada à produção, porque nem sempre eles tinham internet para estar ao vivo. Então, eu fui mudando. A partir do momento que eu ia aprendendo outras coisas, eu ia incorporando. Inventei uma questão de recuperação, porque era módulo concentrado, aí eu peguei e já coloquei como alguns não conseguiam, então eu criei todo um critério como fazer o plano de estudo e poderia enviar o plano de estudo até 31 de maio e até 20 de setembro ele fazia a disciplina que estava condensada em 5 semanas, pensando em gente que está trabalhando, que está com outra gente que está em casa, que teve que só está conseguindo estudar à noite porque mudou completamente a vida, né? Então, assim, eu fui, e aí eu fui mesmo evoluindo nessas questões mesmo, não só do design, que deu uma evoluída razoável, né, de uma coisa que eu não tinha menor domínio mesmo, não conhecia isso em um ano, e aí eu fui construindo essas maneiras, digamos, mais, digamos, potentes, pensando em como não excluir, né? Aquele que só a ligação telefônica, que está na aldeia, que não tem sinal, como que eu vou fazer? E aí a gente ia chamando, por exemplo, o pessoal da coordenação pedagógica da educação à distância, da UEMS, vem aqui na reunião com a gente, explica para a gente como faz a abordagem do ponto de vista pedagógico dentro do Moodle. Não é só colocar, aí ele explicando o sentido, como que eu atrelo uma coisa com a outra, como que eu escolho os conteúdos, enfim. E aí eu tenho umas 6, 7 disciplinas, tenho 5 na graduação, 2 ou 3 no mestrado, enfim. E aí eu fui modificando. Então, assim, a cada coisa que eu ia fazendo, eram 5 semanas, eu construía toda a disciplina, pensava tudo, eu já aprendi o que não deu bom, já modificava. Então, eu fui fazendo isso a partir do momento aí, inserindo para os alunos responderem o que não estava bom, uma coisa que eu disse, coisas boas que a gente não tem ideia. Eu achei lindo o que eu tinha feito, aí eu pedi para eles falarem se estava lindo. Aí eles, parabéns pelo esforço, ainda bem que eles foram educadinhos. Mas, prof, é um lixo no celular. Essa letra não dá para ver. Eu nunca me liguei que fica no celular, que ele abre o mundo no celular. Quando eu abri, André, o layout do negócio no celular, eu fiquei com vergonha. Falei, coitado, eles estão... É porque eu fiz aquela letra comic, não sei o quê, e ela embaralhou, virou um negócio, mas estava bonitinho aqui, estava lindinho. Aí teve que ficar mais feinho aqui, ficou uma letra menorzinha, mas lá ficou certinho, mas a grande maioria usa no celular. Então, de coisas que a gente não... A gente esquece mesmo você não tem essa conexão, não... Enfim, é do universo, aí você tem que ir perguntando, né? E aí a outra disciplina já estava toda desenhada, eu entrei lá e fui mexendo no código-fonte, ajeitando tudo de novo, porque agora tinha que ficar bonito no celular também, que eu não sabia que tinha. Então, eu acho que é nesse processo de a gente ir mesmo construindo mesmo essa lógica de dialogar, de perguntar para o aluno, de dizer, de a gente construir com o colega. Eu acho que é uma coisa muito
sempre coletiva, né? E aí, para concluir, que já são 10 horas da noite, né? Eu acho que a gente sempre tem que ter clareza da intencionalidade pedagógica, acho que a gente não pode ter foco no conteúdo por si só, mas o que eu quero de fato, né? Por que ele precisa aprender isso? Para quê, né? A serviço do que está esse conteúdo? Que diferença vai fazer na vida dele para eu encontrar a melhor maneira de ensinar, né? A outra coisa que eu acho muito bacana é essa ideia de desfazer o engano, né? Tem um ditado, diz que quando você vê alguém mais, como que é? Quando o inimigo te parece invencível, junte-se a ele, né? E aí eu li uma vez assim, quando o inimigo parece invencível, junte aos que pensam como tu, para que se desfaça o engano. Que eu acho que é isso, a gente tem que achar gente que pensa como a gente, para a gente se organizar, e fazendo essa onda crescer, né? E eu, por exemplo, na universidade, eu não tenho um curso de especialização para docente, estou lá com 20 docentes trabalhando nessa perspectiva de metodologia ativa. Então, assim, agora já éramos 4, agora somos 24. Então, assim, a gente vai ganhando mais potência mesmo para o processo de transformação. Aí, sempre planejar, esse texto é bem legal, um dia vocês não tiverem nada para fazer e quiser dar uma lida, chama planejamento reverso, que é o óbvio, né? Você tem que vir da intencionalidade, não planeja o conteúdo, às vezes a gente divide tudo que vai fazer, sem saber o que a gente quer fazer com aquilo. Ou seja, tinha que ser primeiro a intencionalidade, mas ele trabalha numa linguagem tão bacana, a ideia de planejamento reverso, e aí ele dá o nome de reverso, sendo que o planejamento, no meu entender, sempre começa mesmo da intencionalidade. Acho que uma coisa que eu aprendi muito nesse processo é dos estilos de aprendizagem. E que a gente no presencial não pensa nisso. A gente dá geralmente com os mesmos recursos, as mesmas atividades. E aí eu fui estudar sobre estilo de aprendizagem, né? Cada pessoa tem, uma vai aprender melhor produzindo vídeo, outra escrevendo texto, a outra lendo, o outro debatendo. Ou seja, o quanto que você precisa para cada intencionalidade, digamos, ter uma variedade de estilo de aprendizagem, de atividades que permitam que as pessoas tenham acesso pelo jeito delas e que também elas possam desenvolver outros, né? Não é porque eu não gosto ou tenho dificuldade de aprender lendo que eu não vou ler mais nada. Mas eu preciso acessar esse aluno, né? A aprendizagem passa pela emoção, né? A gente sente primeiro, você pensa depois, né? Primeiro você sente, o corpo apavora, depois você sabe o que é que você está apavorando. Então, a emoção, ela está o tempo todo muito intrínseca com o processo de aprendizagem, né? Então, acho que pensar em estilos de aprendizagem, pensar nessas estratégias potentes para poder, de fato, atender um número maior mesmo de alunos, pensar num processo avaliativo, muito baseado, avaliativo mesmo, né? Não na lógica de exame, né? Onde se dá prova, que classifica, que exclui, mas processo contínuo, né? Que você serve para diagnóstico, para ver o que ele não aprendeu ainda, para você fazer essa recuperação ali, já naquele momento, né? E aí tem que ir encontrando jeitos, aí não dá para fazer sozinho uma disciplina, tem que ser uma lógica construída com o outro, né? E aí, por isso, achar quem pensa como a gente. E eu acho que, é o que eu falei no começo, assim, eu acho que eu descobri o quanto dá para ser presente nesse lugar, né? Descobri a terapia nesse espaço. Eu brincava, quando eu fui fazer faculdade de psicologia, eu brincava que eu queria fazer psicologia porque eu queria, um dia, virar tudo online e eu ia atender de Paris todo mundo, né? E assim, agora eu acabei de formar e tudo online, ou seja, não era impensado, o Conselho Regional de Psicologia não permitia psicoterapia online. Agora todo mundo está fazendo, né? E quem que vai reverter esse processo? Jamais, ou seja, é uma profissão que ganhou a liberdade geográfica, né? Então, assim, e aí eles já estão chamando de presencialidade mediada por tecnologia, porque viram que a gente está junto, que a gente pode construir um jeito bacana de estar junto, mesmo no remoto, né? Não é ele que é o impeditivo, mas que a partir dele também é possível. E aí eu tinha posto esse para concluir a ideia de que o mundo não ele está sendo, ou seja, a gente pode fazer diferente, pode mudar, pode dar a cor que a gente quiser, e de forma pacientemente impaciente, né? Afinal,
Vai demorar, mas não vamos, por causa disso, digamos, perder a oportunidade de diariamente reolhar e avançar. Era isso. Você está rindo, André? Não, tá ótimo. E a senhora está vendo aqui a Rosenil, o Gilson, a Pamela, Nani e Paula, todos dando parabéns. Obrigado, gente, obrigada. O comentário da Nani, interessante como a senhora buscou, através de criatividade, atrair e incentivar os estudantes. E toda essa movimentação é o que nós chamamos de busca ativa. Você ir perguntar para o estudante, só o fato de você ir e perguntar, esse ato, esse movimento, ele já tem uma intencionalidade. Você não está só perguntando a opinião do estudante, você está buscando verificar se ele está ali, se ele está conseguindo ter acesso, se ele está lendo a sua produção, né, as suas atividades, e nisso você vai ver que ele não está lendo. Então, tudo isso faz parte. Busca ativa não é aquele só ir atrás daquele que não está lá. É buscar todos e verificar se eles estão e como eles estão. E eu acho que é aquilo também. Né? E é uma questão de que você saber que você não sabe tudo e o outro não ignora tudo. Ou seja, que de fato, eu acho, você olhe para o outro como potência de construir campo. E não só de você escutar melhor para dar a melhor resposta para ele, mas acreditar que, de fato, só é possível avançar se você reconhece que você ignora coisas e você sabe coisas e que seu aluno sabe coisas e ignora coisas. Ou seja, é nessa construção interdependente que você avança e não você de protagonista, né? Vou contar só uma coisa para acabar, que eu achei sensacional. No curso de formação, a gente trabalhou com TBL, que é uma estratégia de chama aprendizagem baseada em equipe. Aí, tem que ficar argumentando com o colega. Aí ela falou assim, no final, avaliando, ela falou, gente, eu vi que eu sabia certa, mas eu não argumentei mais, que eu não sabia argumentar. Sabe o que pensei? Ela falou. Falei, o quê? Me conta. Faz tantos anos que eu falo e ninguém discorda de mim, só me obedece, que eu perdi minha capacidade de argumentar. Então, assim, aquilo me marcou, eu sempre falo para ela, cara, aquilo, assim, cara, e é isso mesmo, né? Porque você não dialoga e você acha que o outro que está perdendo, não. Estamos perdendo todos, né? Porque a gente aprende de fato com o outro, porque a gente precisa dessa relação o tempo todo para crescer, né? Então, eu pergunto porque, de fato, o processo é dialógico, né? Sim, professora, com certeza, concordo plenamente. E entendendo que nós já estamos com 1h13 de palestra e também verificando que os nossos estudantes devem estar um pouquinho cansados e até pedindo para a senhora fechar esse momento da apresentação, eu gostaria de rapidamente pedir, por favor, que a senhora respondesse, até para fechar a sua fala. O Frank Cardoso perguntou qual a sua melhor sugestão para aqueles ou aquelas, né, professores ou professores, que têm uma dificuldade em se adaptar a esse novo momento de ministrar aulas online. Então, se a senhora pudesse falar rapidamente sobre, né, o que a senhora poderia pensar, né, em conversar, ou avisar, ou dar uma dica, né, para esses professores, entendendo que a nossa realidade está aí, né, não tem muito como fugir. Eu acho que quando a gente vai fazendo, eu acho que é um exercício muito mais solitário, assim. A própria meditação, hoje já tem a ciência, mostra o quanto ela é capaz de mudar a nossa estrutura cerebral. Então, assim, eu acho que hoje tem uns aplicativos já cientificamente provados, fazer 12 minutos ali de meditação diária, ou seja, de fazer um exercício da mente para que você possa ir desfazendo conexões, digamos, que já estão muito, como se chama uma coisa muito firme, que já está cimentado, né? Muito cimentado, para a gente poder ir fazendo esse primeiro movimento. Acho que a gente tem que respeitar o tempo da gente, nós temos histórias diferentes, a gente tem limites diferentes, e situações que podem ter sido traumáticas para a gente, né? Então, eu acho que precisa, num tempo, de se olhar,
de se cuidar, de fazer esse processo de autoconhecimento, que eu acho que a meditação mostra que tem alteração em 6 semanas de anatômica, ele muda o formato do cérebro, né? Ele muda estruturas cerebrais. Então, assim, de fazendo uma psicoterapia, eu super indico, eu faço desde os 18 anos, eu amo, acho que são processos que a gente pode lidar com os nossos limites e que ajuda para a gente poder ir fazendo isso depois com o outro, para isso não ser um processo tão sofrido, né? Eu acho que também os colegas ajudarem, reconhecer, digamos, eu entendo que é difícil para você, mas vem aqui, eu vou te ajudar, né? Que às vezes também a gente quer que o outro muda e a gente não muda o jeito de falar com o outro, que é de fato que ele venha assim, levanta, não tem o que fazer. E esse é um recurso racional, ele não acessa o alvo que a gente precisa. E não é alguém que precisa de ser acolhido, não movimenta no tapa. Você precisa fazer um movimento de acolher, de escutar o limite e ir ajudando a caminhar junto num tempo do outro. Eu acho que passa por esses 2 movimentos. Eu olharia dessa forma, eu acho. Ok, professora. Professora Mariana, a senhora pode mandar daí, professora. Então, muito obrigada, Cibele, por ter aceitado o convite que foi feito para fazer essa palestra para a gente. Foi excelente, foi muito esclarecedora, foi, nossa, muito, muito rica mesmo para a gente, para o nosso conhecimento. Gostei muito, e o pessoal ali também, pelo jeito, gostou, que foi muitos elogios ali para você. Então, muito obrigada. E obrigada também, Andréia, por ter aceitado ficar junto com a Cibele aí para dar uma ajuda para a gente, porque acho que ficou bem bacana a interação de vocês duas, ficou bem, bem legal, assim. Eu acho que enriqueceu mais ainda uma palestra que já estava bem bacana mesmo, tá? Então, pessoal, com isso... Eu só vou dar tchau para a Medley e mandar um beijo para minha prima, que eu falei que ia fazer ela passar vergonha, então, assim, não posso ir sem cumprir minha promessa, né? Beijo, então, tá bom. Boa noite. Beijo, Medley, também. Bom, pessoal, então com isso a gente encerra a nossa noite. Obrigada a todo mundo que ficou até agora. Ficou um pouquinho tarde, mas acho que não ficou cansativo, porque foi uma palestra muito bacana, né? Que prendeu bastante a nossa atenção. Então, obrigada por terem ficado com a gente até agora. E com isso a gente encerra, então, a nossa segunda noite. E amanhã, a nossa programação é no período da manhã, tá? Então, amanhã, às 8 horas da manhã, a gente volta com as outras programações do nosso congresso. Obrigada, pessoal. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Obrigada mesmo.